Antes de fazer bonito na avenida, ao longo do ano as escolas de samba precisam administrar questões burocráticas e superar desafios financeiros, principalmente as agremiações de Belo Horizonte. É o que mostra a repórter Silvana Monteiro. Escola de samba não é só lugar para diversão, de barracos cheios de fantasias e quadra com muita gente sambando. Escola de samba é um negócio sério. O Código Civil, Lei 10.406 de 2002, é norma que trata sobre associações, como são definidas as escolas de samba. Bom, na verdade, uma escola de samba, quando se decide estruturar na forma de uma pessoa jurídica, poderia adotar praticamente qualquer tipo de forma jurídica de estruturação, né? Poderia ser uma empresa, uma sociedade, melhor dizendo, poderia ser uma fundação, mas, em geral, elas são associações, que são reuniões de pessoas que se congregam para executar alguma atividade sem intuito de lucro. Em Belo Horizonte, a maioria das escolas é gerida por um grupo. As escolas de samba de Belo Horizonte, elas fazem parte do Samba 10, que representa todas as escolas de samba. Ele é ativo, ele ainda é responsável por todas as escolas de samba. Mas nem todas as escolas, surgiram novas escolas de samba que não aderiram ao Samba 10. Umas se intitulam independentes, outras falam que não tem, mas o Samba 10, ele existe ainda, que o presidente é Luiz Carlos Novaes, ele ainda existe, ele é responsável por todas as escolas. Tanto é que quando tem uma reunião, quando não tem os representantes, é o Samba 10 que vai representando. Samba 10, então, para o nosso telespectador entender, é uma instituição que gerencia. Que gerencia as escolas de samba em Belo Horizonte, como se tivesse a Liege, as outras no Rio de Janeiro. Apesar de serem organizações sem fins lucrativos, elas não estão isentas de prestação de contas. A ausência de finalidade lucrativa, ela tem como consequência jurídica a proibição de distribuição de lucro. Então ela pode ter recurso, pode captar patrocínio, pode até mesmo prestar serviço, desde que ela reinvista essa arrecadação na sua atividade. Em Belo Horizonte, a Belotur, empresa municipal de turismo, oferece cerca de R$30 mil como incentivo fiscal às escolas de samba, o que faz com que elas tenham que realmente sambar para conseguir se apresentar, fazendo inclusive reciclagem sustentável de alegorias de outros carnavais. Você pede um profissional para fazer essa alegoria aqui em Belo Horizonte. Ele vai te cobrar 30, 40, 50 mil por uma escultura de 5 metros. Aí você vai no Rio, acha aquela escultura que você quer, que já desfilou em outros carnavais, você traz ela às vezes por 500 ou R$1.000. Só que a gente traz a alegoria, porque uma alegoria no Rio, ela tem de 7 a 10 metros de altura. A realidade de Belo Horizonte, você leva uma alegoria para a avenida de até 7 metros, contando com o chassi do carro alegórico. Então a gente tem todo o trabalho de trazer essa alegoria, desmontar ela toda, tirar toda a ferragem, diminuir para a sua realidade, repintar, restaurar, e ela não vai 100% igual. Além do Código Civil, que regulamenta as associações, o advogado lembra que as escolas também estão sujeitas à Lei de Direitos Autorais. As escolas de samba, elas também têm que, quando executam suas atividades, elas têm que observar questões de direito autoral, de propriedade intelectual. Então não é porque é uma manifestação, às vezes, cultural, pública, né, às vezes coletiva, que ela fica dispensada de observar essa legislação também. É muito comum, na época do carnaval, a gente ver questionamentos em relação aos blocos e escolas pelo uso de músicas alheias. Então, para a entidade ter ali uma regularidade na sua atuação, ela também tem que observar a legislação de direito autoral para garantir que ela não vai desrespeitar nenhum direito de terceiro. A questão de direito autoral, ela alcança não somente as músicas, mas também, por exemplo, as alegorias, as fantasias, os figurinos, tudo isso está sujeito a direito autoral também. Então, se você tem ali, digamos, um cenógrafo que faz uma alegoria, né, a quem pertence o direito autoral da escola, né? Se a escola quiser reproduzir depois essa alegoria, ela pode, não pode, então é interessante você ter essas relações devidamente contratualizadas. Algumas vezes, em respeito a outras escolas e para evitar uma apresentação muito parecida, é preciso adaptar o tema e mudar algumas coisas. No caso do samba enredo, é complicado a pessoa levar um samba, reeditar um carnaval de uma outra pessoa. Para você fazer isso, você tem que ter realmente uma autorização. A Canto da Alvorada nunca chegou a reeditar carnaval ou pedir uma autorização para alguém, porque ela sempre fez os seus temas inéditos, mas no sentido assim, o tema acaba sendo igual de um outro. Igual para 2014, nós fizemos preservação do meio ambiente. E coincidiu que o Salgueiro também estava falando em preservação do meio ambiente. Então, aí você não pode considerar
plágio. E a gente teve, quando a Candovarada lançou, e viu que o Salgueiro também lançou, a gente teve a preocupação de estudar para ver se alguma coisa estava sendo repetida. Acaba acontecendo, mas não tem como sair 100% igual. Samba enredo, nós temos já há 8 anos o Ricardo Barrão, que faz o nosso samba. A Candovarada, ela não faz concurso de samba, porque a gente acha que tem que ter uma fidelização do compositor na escola. O que faz valer a pena tanta pesquisa e tanto trabalho são a vibração e a alegria na avenida.